Fala galera, professor Leandro Luz. Hoje um react do mundo da educação. Hoje nós vamos falar, desse youtuber aqui, ó, Wilker Leão, que tem causado muita confusão na Universidade de Brasília. Não dá para ficar neutro numa situação dessa. E eu, como professor, me senti na necessidade de falar um pouquinho, de expor a minha visão como professor sobre o que o Wilker tem feito. Para quem não sabe quem é o Wilker Leão, eu trouxe esse vídeo aqui, ó, que foi o vídeo que catapultou esse cara pra fama. E eu vou dizer que foi um vídeo maravilhoso, tá? Ele ficou conhecido, para quem não sabe, por criticar o Bolsonaro, criticar os seguidores do Bolsonaro, mas também criticar a galera do Lula. Então ele tem essa pecha aí de isentão, né? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o vídeo que tornou esse cara famoso. O senhor quer falar comigo, presidente? Fala comigo. Sim. Quer falar comigo, Fala comigo, presidente. Vem cá, vem cá. Oxi! Ué! Não! Vou entender porque que o Bolsonaro fez isso, hein? Ele sancionou delação premiada. Hoje é o grande dia, hein? Camiseta do São Paulo, péssima escolha de time, né? Vamos combinar. Vai, idolatria aí ao vivo. Por que o senhor limitou delação premiada, presidente? Vai embora daqui, ó, vai embora. Aí, presidente, o senhor acha o que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Você acha o que é do pessoal me derrubando aqui? Pô, violência a gente pode ter. No local público eu não vou me retirar não, cara. Você vai fazer o quê? Vou continuar aqui, vai fazer o quê? Ô, Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó, tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra... Tchutchuca do Centrão, vai de novo, vai de novo. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó, tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra... Cara, olha só, ele ficou muito famoso por isso. Ele cunhou esse apelido Tchutchuca do Centrão pro Bolsonaro. E aí ele continua fazendo vídeos e manifestações bolsonaristas, petistas, né? E diga-se de passagem, é um cara muito bem articulado. Aí ele ainda tava, né, numa skin meio raivosa, gritando. Mas é um cara bem articulado. E aí ele tem uma ideia foda pra ganhar dinheiro. Eu tenho que dizer que é uma ideia muito foda pra ganhar dinheiro. Ele se inscreve no vestibular de História na UNB, uma universidade federal, em que boa parte dos professores tem claramente um viés marxista. E aí ele passa no vestibular, né? Parece que é ex-cabo do Exército, formado em Direito, não sei se é advogado ou não. Mas aí o que ele faz? Ele passa a frequentar as aulas do curso de História da UNB, gravando a aula a partir da sua visão. Então, ele mete uma câmera, eu vou mostrar aqui um vídeo dele, ele mete uma câmera na frente e ele vai gravando o que o professor fala, o que os colegas falam, e vez ou outra ele faz algumas intervenções para instigar mesmo algumas discussões na sala, porque na cabeça dele a universidade brasileira é um antro de esquerdistas, faz doutrinação marxista pesada e desconsidera o outro lado, que é um problema, a gente já vai discutir isso. Ele parte da falsa ideia de que a história precisa ter sempre dois lados, ainda que esse outro lado seja um lado extremamente ridículo do ponto de vista historiográfico. Por exemplo, a gente sabe, quem estuda, que o nazismo ele foi um movimento de extrema direita. Não dá para um professor que é especialista nazismo, dizer que, poxa, o nazismo, gente, tem uma outra visão, tem gente que acha que ele é de esquerda.
Ou não, isso é muito imbecil. E ele parte dessa ideia de que distorções da história, revisionismo histórico, que é promovido, por exemplo, por Brasil Paralelo, pelo Narlock, naquele livro O Guia Politicamente Incorreto do Brasil, ele parte da ideia de que aquele revisionismo barato feito por esse tipo de... Cara, minha voz hoje tá uma bosta, tá? Mas eu vou seguir. Ele parte da ideia de que esse revisionismo deveria fazer parte da universidade. E é claro que os professores vão ficar putos com isso, porque são discussões que muitas vezes não tem nem por que acontecer numa sala de aula de um curso superior, porque existe uma historiografia respeitada sobre o assunto. E aí, obviamente, os professores ficam bravos, ficam desestabilizados, e ele aproveita disso. Cara, e isso a gente precisa falar, o cara, ele se mantém tranquilo, ele fala com muita desenvoltura. Isso é uma qualidade dele. E, obviamente, à medida que ele vai crescendo no YouTube, essas aulas vão ficando cada vez mais famosas, aulas em que ele debocha dos professores, ele debocha dos alunos, muitas vezes chamando os colegas de alunos, dizendo que eles são fracos, dizendo que eles não estudam. E aí eu vou trazer um vídeo aqui pra gente comentar. Eu vou dar a minha visão como professor. Uma visão fechada, né? A minha visão como professor, tem mais de 15 anos de sala de aula, pra gente entender o que esse cara tem feito. Primeiro, se é legal ou não. Eu sou advogado e estudei pouca coisa a respeito disso. Eu particularmente parto da ideia de que não é permitido. Não é permitido. Mas ele tem uma visão de que e vai ser uma batalha jurídica, um processando o outro. E do aspecto ético, pô, será que é legal o que ele faz? Eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. Bom, esse vídeo aqui, deixa eu voltar aqui pro meu lugar. Esse vídeo aqui do Wilker já me parece ser do início do semestre. Ele começando numa disciplina chamada História da África. E o professor dessa disciplina me parece que é o Stephen Thompson. E aí no meio da aula, o cara tá gravando a aula dele, no meio da aula acontece isso aqui, ó, esse diálogo. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Isso. Você tá fazendo isso agora? Aham. Então pode parar. Não. Pode parar. Com base... Ó, o professor deixou claro, pode parar, cara, eu não quero que você grave. Você tá fazendo um negócio que eu não quero. Aí ele já esperando essa reação, ele pergunta com base em quê? Ele é muito articulado. Em quê? Com base na lei. Com base... Qual lei? Bicho, é o seguinte, eu podia... Olha só. Isso que é foda, o professor não tá esperando isso. O Wilker já imaginou esse diálogo inúmeras vezes na cabeça dele, já sabe o que vai responder. E daqui a pouco eu mostro a lei pra vocês. Que lei que ele tá falando. Eu te dar 5 ou 6 explicações diferentes porque você não Tô pode disponível. filmar. Eu vou te dar só uma. É uma questão de... Eu sou docente, eu sou o autor dessa matéria, ou seja, eu tenho autoridade sobre essa disciplina, e eu tô falando que você não pode filmar. Cara, olha, pra mim foi a melhor resposta que o professor poderia ter dado. Não conheço o professor, não sou da área de história, então pô, não sei nem se o cara manja, se não manja da área. Depois a gente pode até olhar isso, mas o cara simplesmente diz o seguinte: eu sou o professor, cara, eu tô ministrando essa aula, eu criei, né, toda a sequência do conteúdo aqui. Foda-se você, eu tô dizendo pra você não filmar, caramba. Tá claro? E é isso que vai basear a minha ideia sobre o que o Wilker faz como ilegal. Quer ver? Bom, tá aqui, ó. Vou mostrar uma lei, que é a lei dos direitos autorais. Aqui, ó, lei
9.610 de 98, no artigo 46, o que ele vai falar, e eu acho que entra muito no que o Wilker fala, ó, não constitui ofensa aos direitos autorais o apanhado de lições e estabelecimentos de ensinos por aqueles a que se dirijam. A que elas se dirigem. O apanhado pode ser a gravação. Então, gravar, gente, não é um problema. Vedada a sua publicação integral ou parcial sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Cara, o artigo, ele é muito claro nesse sentido. Se a pessoa... Pô, deixa eu botar aqui, ó, minha carinha aqui em cima, ó. Se o cara que tá ministrando a aula, se o professor não autorizou, e esse foi o caso, como vários outros, ele não pode publicar. Aí na cabeça do Wilker, é ele que promove a discussão. As intervenções dele fazem com que aquele vídeo seja uma criação dele. Caralho, Wilker, você tá filmando a aula do cara. Isso é uma propriedade intelectual dele. É ele que está construindo todo o raciocínio, é ele que está explicando, é ele que está ensinando. Por mais que você questione, a aula é uma propriedade intelectual dele. É dele. Porque senão vai achar que eu posso entrar, por exemplo, numa palestra qualquer, uma palestra, por exemplo, do Cortella, gravar e no final, fala, Cortella, discordo de você por isso. Ah, passa a ser uma propriedade intelectual minha. O cacete, a propriedade intelectual é do professor. Então você pode gravar, isso não é problema, porque você pode gravar para estudar. Isso já aconteceu comigo. O que você não pode é gravar para divulgação. Para divulgação você não pode, cara. Não pode. E ainda mais monetizar em cima disso. Aí vamos voltar. Olha a discussão, como é que ela se desenrola. É simples assim. Mas o seu direito de fazer isso tem que estar amparado em uma legislação. E tá amparado, caramba. Tá amparado. Qual que é a legislação? Artigo 47 da lei de 98. Ele erra o artigo, né? O artigo é 46. Então o professor já tinha estudado isso. Já sabia disso, desse artigo. E ele vai citar isso como uma justificativa legal, né? Isso aí você pode procurar tudo. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. É porque na cabeça dele o que ele faz é produzir algo dele. É como se a aula fosse uma mera distração, né? Uma mera distração ali para que ele faça isso. Não dá, né, Wilker? Pelo amor de Deus, cara. Isso daqui que eu faço são questionamentos à aula quando for pertinente e será uma interlocução comigo. Será uma interlocução comigo. Ele tá dizendo o seguinte, ó, eu faço os apontamentos e eu tô discutindo comigo mesmo aqui. Ele esquece que ele tá usando o professor. Ele está usando a aula do professor, a produção intelectual do professor para ganhar dinheiro. A questão é essa, cara. A questão é essa. Eu vou filmar. Eu estou me filmando. Eu vou tentar. Não, é isso aí, tá fazendo. Eu vou tentar. Chora mais. É sempre essa postura com os colegas também, né? É sempre uma postura... de fraco, chora, vocês não sabem nada, eu sei tudo. E como ele já é um cara mais velho, já fez faculdade, pô, já fez parte do exército, pô, ele tem um autocontrole muito bom. Usar, então, fracos. Um momento pedagógico. Fracos. Vou tentar... Método Paulo Freireano, galera. Vamos tentar usar a sua... Logo ele, né? As suas categorias, a maneira como você consegue. Ele, inclusive, é um objeto de questionamento meu. Vamos aproveitar. Peraí, tô falando. Ele, inclusive, é um objeto de questionamento meu. A obra dele, né, Wilker?
É óbvio isso, né? Óbvio. As suas colocações são de quem tem uma visão extremamente superficial sobre tudo, inclusive sobre história. Você foi soldado do exército, é isso? E cabo também. Cabo. Cabo é maior. Aqui ele vai continuar discutindo, o professor vai falar que existe uma hierarquia, mas tá dando jogando gasolina no fogo, cara. Infelizmente o professor tá jogando gasolina no fogo. Ele só deu lenha pro cara queimar. Vou mostrar um pedacinho de um outro vídeo do Wilker, dessa vez num podcast. Bom, esse podcast aqui é de um cara chamado Glauber. Também descobri nessas minhas pesquisas sobre o Wilker, me parece um cara de direita. E ele vai falar isso aqui, ó. Mais por professores, doutores, né? Porque eu era um técnico administrativo. Ele fala que ele era desdenhado pelos professores porque ele era um simples técnico e os professores doutores, lá. Então eu conheço esse ambiente de universidade restrito como servidor. Quem está em casa que não teve sequer uma experiência de pisar numa universidade federal não tem noção do que é a universidade federal. Nenhuma. No máximo, essas pessoas, o que chega para ela é que quem está na Universidade Federal é de uma capacidade intelectual extremamente superior, sim, é um cara com uma cultura elevada, é um cara que vai produzir conhecimento. O futuro do país depende, né, da sim, produção do conhecimento da universidade. Essa é a teoria. Cara, dá uma aula pra gente na prática, com a tua experiência, né, com a UNB. O cara tá no segundo semestre do curso, deu uma aula sobre Universidade Federal. É uma piada, né, cara? É uma piada. Deu uma aula. Segundo semestre, deu uma aula. Tem nem um ano na universidade. O que tu vê na Universidade Federal Brasileira, né? E o que tá motivando você se matricular num curso de História para mostrar para as pessoas, né? Porque você percebeu isso e essa foi sua motivação para fazer História? Foi. Então, cara, e aí a gente já começa a... A motivação já... é grana, money! O cara teve uma ideia brilhante. Eu quero me tornar um historiador, o cacete. Quer ganhar dinheiro no YouTube. Tá a tua história também, né, cara? Então, me dá noção como é a UNB, cara. Só para introduzir, antes de apresentar a realidade de o que é uma federal e é segundo semestre, hein? A UNB, eu sou atacado muito pelos meus opositores aí no sentido de, cara, você só quer depreciar as universidades públicas, você sim, quer apresentar só o lado negativo. Aí eles colocam essa pecha em mim porque eu mostro a realidade. Qual que é o lado bom? Se você tiver um lado bom para me apresentar, não que não tenha, não é isso que eu tô dizendo, mas um lado bom que eu possa apresentar nessa dinâmica de vídeo, porque, por exemplo, eu tô dando um exemplo que eu não tenho oportunidade de dar nos meus vídeos aqui, que é, por exemplo, eu tô repetindo o exemplo 3.000 vezes, né? Mas é história antiga. O professor, tecnicamente, dá a aula dele de uma forma que tem que ser. Só que... de uma forma que tem que ser, né? O Wilker é um historiador, é um professor, ele já sabe como é que tem que ser. Tão notando, vendo o que rola numa situação dessa? Cara, é muita cara de pau, bicho. É muita cara de pau. O cara achar que ele sabe como é que o professor tem que dar aula. Só por curiosidade, viu, gente? Só por curiosidade. Olha só. Eu abri aqui o Lattes do... Eu acho que eu chamei o cara de Estevan Costa Thompson, que é o professor que ele tretou aí no vídeo. Cara, olha só, eu não quero lançar argumento de autoridade não, tá? Vou botar aqui, ó. Sou eu aqui em cima. Vou botar aqui em cima, mas olha só. O cara possui bacharelado e licenciatura em História pelo UNB. Mestrado
em História Social em 2006 pela Universidade de Brasília, pelo UNB também, com especialização em História da África na Universidade de Lisboa e doutorado em História da África pela York University. Pô, o cara tem uma puta especialização, pô, estudou pra caralho pra dar essa aula. E eu não tô nem julgando a aula do cara, tá? Porque eu tive professores que, em termos acadêmicos, eram brilhantes, mas eram horrorosos do ponto de vista didático. Não tô nem julgando, que eu nem conheço o professor Thompson. Não conheço. Mas, cara, é muita ousadia, é muita prepotência achar que você, no segundo semestre da faculdade de História, já sabe como é que a aula tem que ser dada. É muita cara de pau. Não surgem nem muitas oportunidades de eu fazer uma intervenção que me dê a possibilidade de gerar um vídeo sobre isso a partir de uma interlocução comigo. Tem como você ganhar dinheiro, né, Wilker? O que quem me acompanha sabe que eu preciso fazer para ter um vídeo que eu possa publicar, né? Para eu ter autoralidade. Você tem que arrumar uma confusão. Mas é algo positivo, por exemplo. Agora, a dura realidade das universidades públicas que a gente precisa modificar urgentemente é que a esquerda dominou de forma a destruir aquele ambiente. Tanto... Cara, deixa eu te falar uma coisa. Na minha área, por exemplo, vou falar de mudanças climáticas. 99,99999% dos pesquisadores defendem que as mudanças climáticas são resultado de ações humanas. É o que a gente chama de hipótese antropogênica para o aquecimento global. Aí o professor, que é especialista no assunto, que fez o mestrado dele, o doutorado, pesquisa sobre isso, é referência na área, vem dar uma aula, ele vai falar que o aquecimento global é causado pelo ser humano. Ah, não, mas existe uma visão de que o aquecimento global é natural. Cara, essa é uma visão minoritária que, no caso do aquecimento global, tem sido esmagada ano após ano. Nós temos dados suficientes para dizer que já é negacionismo. Aí o cara vai dar aula de imunologia e vai falar que vacina funciona, que salva vidas. Mas aí eu tenho que dizer também que tem uma meia dúzia que vai achar que vacina tem um efeito ruim. Cara, é muita loucura. É a mesma coisa da gente falar, por exemplo, né? O cara deu o exemplo lá do nazismo, mas o próprio o Stephen Thompson, ele aborda na aula dele a escravidão dentro da África. E ele vai dizer o que todos os especialistas no assunto dizem. Que não dá para comparar a escravidão que era realidade em vários grupos, várias populações africanas, que era muito baseada em aspectos sociais, de guerra, espólio de guerra, dívida de guerra. O cara fazia um escravizado ali. É muito diferente com a escravização transatlântica. Ou seja, os portugueses pegando milhões e milhões de africanos e levando para a América do Sul. E aí um cara desse começa a questioná-lo. Não, meu professor, tinha escravidão lá também. Eram os caras que pegavam os escravizados e entregavam para os portugueses. É de um revisionismo muito barato. Muito barato. E por que isso não é falado nas universidades? Porque é um revisionismo ridículo. Da mesma forma que dizer que o nazismo é de esquerda. Da mesma forma que dizer que a Terra é plana. Da mesma forma que dizer que vacinas não funcionam. Então, no fim das contas, o que esse cara faz, o que eu acho que é ilegal, e acho também que é imoral, porque ele depois edita os vídeos dele
publica do jeito que ele quer, bota as legendas, faz carinha, faz, né, dá o título que ele quer, ofendendo o professor, ofendendo os alunos. O que esse cara faz é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro em cima dessa galera que tá estudando, que tá ministrando aula no UNB. Olha o que esse cara vai ter coragem de dizer. Olha só. Olha só o que ele vai falar dos estudantes da Universidade Federal. E eles ficassem em sala de aula estudando. Boa parte deles, não é todo aluno que é ator, não. Não é isso que eu tô dizendo. Tem muito aluno que é esforçado, que vai lá para estudar, né? Só que tem muito aluno, mas a maior parte... Como eu estou em humanas, meu amigo, como a maioria dos cursos que eu pego é isso, humanas, ciências sociais, principalmente história, né? Dentro das humanas ali... Sinto informar, mas a maioria dos estudantes, pela minha experiência prática, não quer estudar, não. 2 semestres. Essa é a experiência prática desse cara. E com 2 semestres, ele já bateu o martelo que a maior parte da galera não quer estudar. Gente, Universidade Federal vai ter uma galera que não quer estudar mesmo. O curso que eu fiz, pô, tinha uma galera que não estudava. Mas você falar que a maior parte... Pô, dá um tempo, né, mano? Pô, é muita canalice. Aí eu já vou entrando, eles picham tudo, destroem, fazem esse HH, destroem toda a estrutura, que já não é manutenida mesmo convencionalmente. Além de não estudar, ainda destrói. Aí eu vou entrar aqui no terceiro ponto, que é a própria sala de aula. Por que a gente, enquanto sociedade, acordou por meio do contrato social, essa coisa abstrata que eles amam tanto falar, né? Que a gente tem que pagar impostos para subsidiar o Estado, que envolve a educação e as universidades financiar públicas o Estado, de não é educação subsidiar. Superior. A gente acordou Financiar. isso, não foi para que a gente formasse uma elite intelectual, no bom sentido da coisa, de pessoas que vão se dedicar. Pra você ver que professor não tem grana para pagar YouTube Premium. E aí vai aparecer propaganda. Um patamar superior de nível de conhecimento. Todo mundo tem que fazer o médio ali, pelo menos, em regra, né? Mas o superior, a própria Constituição, na sua parte que trata de educação, diz que é por mérito, né? As pessoas vão se dedicar em um vestibular para passar, ou vão ter que pagar ali de forma privada nas universidades, faculdades privadas, Brasil afora, para ter um nível a mais de conhecimento. Aí esses alunos conseguem passar, ser totalmente sustentado com os nossos impostos para estudar e não estudam. A maioria sequer lê os textos de aula que são para doutrinar eles mesmos. A maioria não lê. Cara, se eu fosse aluno, tivesse na mesma sala que ele, eu ia ficar muito puto. Muito puto. Você falar que o cara não lê, tudo bem, tem um outro que não vai ler mesmo. Mas você falar que os caras não leem é muita audácia. E os textos para doutrinar. O cara mete na história da África. Que os portugueses foram os grandes responsáveis pela escravidão em escala industrial, com milhões e milhões de negros cativos, escravizados, sendo levados em condições horrorosas para o Brasil, principalmente. 5 milhões vieram só para o Brasil. E diz que a escravidão europeia é diferente da escravidão africana. Isso é doutrinar. Pô, vai a merda, cara. Essa galera tem que parar de assistir Brasil Paralelo. Essa galera tem que parar de assistir Brasil Paralelo. É esse tipo de aluno que, ó, chega na universidade e vai descobrir que a realidade é muito diferente. É óbvio, ele ainda tá ganhando grana com isso. Inclusive, eu estou ajudando ele a ganhar dinheiro. Olha que hipocrisia. Que merda. Então, eu leio tudo. Você é foda, você é foda, você é Dá foda. trabalho pra caramba. É São muito pelo menos bom. 50 Isso é páginas muito bom. por texto.
Só na muito sexta-feira que eu tenho aula só de manhã. O resto dos dias, de segunda a quinta, são pelo menos 2 aulas por dia. Terça e quinta são 3 aulas por dia. Nossa, mãe, que quantidade de aula absurda. Muito, muito. 3 aulas por dia? Então imagina como que é a loucura. E para acompanhar, para não ser um sabotador, igual sou acusado injustamente por esse professor de História da África, eu Acaba leio tudo. sendo. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui que tá gravado. Quando ele finalmente decidiu dar aula, né? Eu vou publicar as partes daquela aula anterior que eu já publiquei uma. São 2 partes ainda, mas já Bom, vamos lá. tá gravado uma aula onde a gente tem aula e eu faço intervenções do texto. Aí fica difícil me chamar de sabotador com a aula de referenciamento que eu dou ali, porque ele pede que tudo seja referenciado, né? Ele não tá nem aí para a opinião do aluno. Mas eu faço isso. Isso é o terceiro problema, né? Que a maioria dos alunos não dá valor, o devido valor, que pelo menos 50 mil é gasto por esses alunos. A opinião do aluno não importa, cara. Ah, se ferrar. O que importa é, pô, você tá na universidade, não tá cagando pra sua opinião. Ah, eu acho, não é eu acho não é ciência, meu caro. Eu acho não é pesquisa historiográfica. Bom, eu não vou mais reagir. Tô dizendo o seguinte, acho que o que esse cara faz é errado. Se você chegou até o final desse vídeo, pô, ficou longo pra caralho esse vídeo. Acho que o que esse cara faz é antiético e a justiça tinha que agir mais rapidamente. Tá? Eu não gostaria que a minha aula fosse gravada e depois publicada para ser achincalhado, tá bom? E nem é porque você tá com medo que tem na tua aula, nem um pouco, nem um pouco. Eu deixo os meus alunos gravarem. Professor, posso gravar? Pode. Não tem problema. O problema é você divulgar, ainda mais editado. Então esse é um real problema. Resumindo, parem de assistir Brasil Paralelo, parem de estudar por esses sites revisionistas que vão tratar a ciência como nada, tá bom? Abraço.